Ô Janaína, ainda falando sobre a Câmara, a deputada Caroline de Toni estreou hoje no comando da CCJ e depois de muita polêmica na semana passada com as indicações, eu pergunto qual vai ser o foco dela nesse trabalho e os pontos em que a CCJ deve se debruçar nesse semestre. Pois é, Tiago, olha, essa primeira sessão, da deputada federal Caroline de Toni como presidente aí da CCJ aconteceu um pouquinho diferente do que estava previsto pela oposição, porque na pauta estavam aí propostas de endurecimento do Código Penal. A maioria dessas propostas apresentadas por parlamentares da oposição. Então, estava na pauta, por exemplo, uma proposta que estabelece pena mínima de 25 anos para alguns crimes a partir da terceira reincidência, ampliando também uma outra proposta, ampliando aí a pena de crime de estelionato praticado contra criança, idoso ou deficiente. Também estava prevista aí proposta para transformar áreas de complexos e unidades prisionais em áreas de segurança. No entanto, o governo, a base do governo, conseguiu inverter a pauta, porque essas propostas eram os primeiros itens da pauta e, em unanimidade, numa votação unânime, o governo conseguiu, então, aí um acordo para inverter essa pauta. Então, foram aprovadas itens aí de comum acordo hoje nessa sessão, como, por exemplo, projetos de concessão e renovação de serviços de radiodifusão, um projeto também sobre recursos do Fundo Nacional para Criança e Adolescente, a políticas públicas voltadas à primeira infância. O deputado federal Chico Alencar, que é do PSOL, da base governista, ele justificou o seguinte, que o governo tem muita preocupação por boa parte dessas propostas que estavam na pauta hoje e que, com relação à penalização, e que acha que devem ser discutidas numa hora apropriada. Então, foi uma sessão relativamente tranquila, Tiago? Bem diferente do que estava previsto aí, se a gente for levar em conta a expectativa com relação a essa primeira sessão. Só houve um sobressalto aí de um parlamentar, o deputado federal Maurício Marconi, do Podemos, que ele reclamou que o governo estava aí enrolando a sessão justamente para não votar essas matérias. A deputada federal Caroline de Toni, presidente da CCJ, ela falou no finalzinho aí dessa sessão, assim que a sessão terminou, ela fez uma análise sobre como foi essa primeira sessão. Vamos ouvir. Nós combinamos na reunião das coordenadoras que cada bancada ia trazer suas sugestões e projetos, então a gente vai analisar essas sugestões conforme as bancadas forem trazendo. Basicamente isso. Daí a gente vai tentando dialogar, botar um pouco, só para vocês terem uma ideia, nós temos 16 partidos, dos quais 12 partidos foram contemplados nessa primeira pauta, seja com autoria, seja com relatoria de projetos. Então nós entendemos que foi uma pauta bem democrática.